Cordiais saudações, queridos ouvintes e irmãos de jornada. Me chamo Niarques, sou colaborador do Centro Espírita Luz e Verdade Curitiba. Hoje tenho mais uma vez a grata oportunidade de dirigir a palavra a todos. Vamos começar nossa mensagem de hoje com a nossa tradicional e sincera prece. Vamos inspirar bem fundo e vagarosamente expirar, nos permitir sentir o oxigênio nutrindo nosso corpo, à medida que nossos corações e mentes se asserenam. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, a causa primária de tudo o que existe, e sejamos gratos. Gratos pela oportunidade do corpo físico, gratos pelas adversidades que se fazem presentes em nossas vidas, gratos pela oportunidade do convívio em família, pelo alimento em nossa mesa, gratos por toda a benevolência que recebemos, gratos pelo que nos perdoam as falhas, gratidão por toda e qualquer oportunidade de nos tornarmos criaturas melhores. Agora, com a calma que uma prece sincera nos traz, vamos à reflexão de hoje. Repetir a lição. Começo nossa reflexão com uma pergunta. Quem já ouviu ou disse a frase: "A vida é uma escola"? Geralmente essa citação está associada a uma situação onde a pessoa reconhece que a vida ensina. Alguns ainda complementam com a seguinte citação: ou se aprende pelo amor ou pela dor. Mas afinal, o que entendemos assim? Por que entendemos assim? De onde vem esse entendimento? Cotidianamente tomamos decisões sobre nossas vidas, decisões essas que afetam a nós e aos outros, que às vezes se mostram corretas em sua integralidade, parcialmente correta e adequada, conforme nosso entendimento, ou mesmo completamente incorreto. O tempo e a vida, de forma implacável, se encarregam de nos avaliar, nos mostrando por meio de efeitos práticos nossos erros e acertos. Mas como sabemos que estamos errando? Ora, muito simples. O que acontece quando erramos uma lição na escola? Repetimos até não mais errar. A vida se encarrega de repetir as situações para que tomemos novamente decisões. Afinal, temos o famigerado livre-arbítrio. Somos livres para escolher, mas escravos das consequências. As relações fluídicas, o consumo exacerbado, a busca pelo padrão de beleza ideal, pelo sucesso, pelo poder, etc., faz com que boa parte da parcela da população sofra, gerando sintomas de difícil solução. Somos culpados por não conseguirmos atingir a meta proposta. E buscando encobrir a culpa, usamos máscaras sociais que nos fazem parecer. Parecemos não errar, parecemos não ter, parecemos não ser. Só parecemos. Todos nós erramos. Nada possuímos, uma vez que tudo pertence a Deus e pode nos ser retirado a qualquer momento. E nesse caminho, nem sequer temos conhecimento de quem realmente somos. Por um lado, temos a questão da culpa como produto social, de não alcançarmos padrões socialmente criados. Por outro, não é menos verdadeiro que temos tido contato com outras formas de pensamento que nos trazem reflexões sobre a situação do apego à matéria e do descaso com as questões do espírito. Portanto, embora mergulhados numa ideologia marcante e de certa forma opressora, não nos faltam opções filosóficas e religiosas neste contexto para que possamos analisar nosso modo de ser e agir no mundo e as possíveis consequências. Afinal, as lições se repetem até que as aprendamos. Culpa é a consciência de um erro cometido através de um ato que provocou algum prejuízo, seja material ou moral, a si ou a terceiros. A consciência do erro nos traz sofrimento, de certa forma, e o tal sentimento pode ser vivenciado de duas formas, saudável ou patologicamente. A culpa saudável é aquela que nos leva ao arrependimento sincero e que, embora revestida de dor, impulsiona o ser a reparação. Na origem da palavra, arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Arrependimento quer dizer, portanto, mudança de mentalidade. Temos então, no nosso processo saudável, o primeiro diagnóstico do erro. Sem este, impossível seguirmos adiante sem acumularmos mais débitos. É preciso que tenhamos boa vontade sob risco de ficarmos derrapando na estrada evolutiva além do necessário, colhendo dores tardias.
É preciso que exista o arrependimento sincero, ou seja, a mudança de mentalidade. Nenhum filho do Criador fica sem oportunidade. Todos temos oportunidades em variados contextos. Afinal, a lição se repete. Tomamos consciência que erramos e não mais desejamos praticá-lo. Contudo, não ficaremos apenas na luta pela não repetição do mal cometido, sentindo a dor da expiação, a dor sentida pela dor causada. Iremos além. No terceiro e imprescindível passo, seguiremos em direção à reparação. Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, afirma que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Na culpa patológica temos como resultado apenas o remorso, num pensamento em circuito fechado, no qual se acredita, erroneamente, que ao sentir a dor repetida, está pagando pelo mal cometido e resgatando seus débitos. Triste ilusão, em que a pessoa que sofre mantém-se no monodeísmo autoflagelando-se, sem conseguir libertar-se ou evoluir. Trata-se aí de um processo de congelamento evolutivo, uma trava psicológica que leva a sérias patologias da mente e do corpo se não percebidas e alteradas em pouco tempo. No remorso, o sujeito se fecha em sua dor, lamentando-se, acreditando não ser merecedor de nada bom, desistindo de lutar, de reparar para libertar-se. Não consegue perceber a função do erro e da dor da evolução de si próprio, estagnando, portanto, em águas tormentuosas, um contínuo sofrimento sem sentido. O remorso faz sofrer, mas não liberta. A pessoa fica acomodada na queixa e na lamentação. Mais amadurecida psicologicamente, ela avançaria pelo caminho do auto-perdão e conseguiria seguir em direção à reparação. Com o advento da doutrina espírita, adquirimos conhecimentos importantes, tais como o da reencarnação. Aprendemos através dela que experimentamos existências sucessivas num contínuo evolutivo, em que as experiências surgem como ferramentas preciosas, impulsionando o ser à melhoria constante. Nesse processo, a dor pode ser comparada com o advento da febre no vaso orgânico, que assinala algum problema infeccioso que deve ser diagnosticado para que se possa ser tratado. Na alma, a dor tem um importante papel de nos alertar sobre algo moral que não vai bem. Ao contrário do que muitos creem, a dor deve ser vista como uma oportunidade de conhecimento, de entendimento de nós mesmos, para uma possível melhoria íntima, real e efetiva. Viciados que somos, seguimos acumulando remorsos, distantes ainda do objetivo maior, que é o de aprender com os erros. Reparando-os e seguindo adiante, libertos, seguimos assim com um mau aluno repetindo a lição. Vamos acumulando no psiquismo inconsciente emoções relacionadas à culpa patológica, carregando em existências posteriores problemas de difícil solução. A doutrina espírita auxilia-nos sobremaneira na compreensão de todo esse processo, pois nos revela, a autenticidade, a anterioridade do ser, onde muitas vezes esta está a gênese dos desequilíbrios de hoje. Passamos a nos compreender como senhores de nossas ações e tendemos, portanto, à mudança, libertando-nos do remorso patológico e aprendendo a viver com mais responsabilidade. É preciso que se saiba que não importa o tamanho do problema ou do erro, mas nosso empenho sadio nas escolhas de hoje que redundarão num futuro diferente. Não temos mais controle sobre o que já fizemos. Isso é passado. Mas podemos controlar sim o nosso próprio futuro. E isso realmente depende de nós. Os erros nos ajudam sobremaneira na compreensão sobre os novos caminhos que devem ser trilhados. São importantíssimos para a nossa evolução. Não farão sentido para nós determinadas escolhas se não soubermos o porquê delas. A fé precisa ser raciocinada. Devemos saber por que precisamos mudar, como mudar e quando mudar. E mesmo que não consigamos nos reformar em determinados aspectos,
O que aprendemos é que precisamos tornar a tentar, tornar a tentar e tornar a tentar. 70 vezes, 7 vezes, se preciso for. E se não tivermos a oportunidade de reparar o mal que fizemos com determinada pessoa diretamente? Busquemos não repetir o erro e amemos muito, disse o apóstolo Pedro, que o amor cobre uma multidão de pecados. E mesmo que tenhamos de aguardar um tempo maior para conseguirmos oportunidade de reparação direta, não tenhamos dúvida de que, fortalecidos pelo amor em ação, conseguiremos ultrapassar barreiras íntimas, tornando-nos, por fim, benfeitores não apenas destas, mas de muitos outros que cruzarem os nossos caminhos. A lição se repete e tudo é oportunidade de aprendizado. Uma excelente semana a todos e até uma próxima oportunidade.